Deus é bom o tempo todo. E sem mais delongas, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 24, verso 13. E apesar de a gente nunca combinar nada com o louvor, eu tenho visto um alinhamento que é de Deus. Porque quando eu estava preparando a mensagem, e eu lembro que o pessoal me perguntou qual seria o tema foi definido nessa madrugada. E quando eu defini o tema, eu não sabia quais seriam os louvores. Na verdade, eu não sabia nem quando começou o culto. Mas ele está totalmente alinhado com aquilo que nós cantamos. E eu vejo que é Deus querendo falar algo à sua igreja. Se você já encontrou, eu quero te convidar só a marcar o lugar aí. E nós vamos orar, para que Deus fale conosco. Amém? Só marca aí na sua Bíblia o lugar de Lucas 24, 13. E nós vamos orar. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração. E orasse pedindo para Deus falar com você. Pai, nós te agradecemos. E exaltamos o teu nome porque o Senhor é bom. E é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa casa. E por causa, Senhor, da tua fidelidade, o Senhor não permite, Pai, que o louvor vá para um lado e a palavra vá para o outro. O Senhor permite, Pai, que a palavra e o louvor estejam alinhados. Porque assim como o louvor sobe, Pai, a tua palavra desce, Senhor. E da mesma maneira, Senhor, elas vão na mesma direção, Senhor. Elas vão em sentido de abençoar a tua casa e a tua igreja. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que a gente aprenda nessa noite um pouco mais de como andar contigo, de como é que a gente deve se portar, Senhor, diante daquilo que o Senhor tem prometido para nós. Oramos assim em nome de Jesus. Fala com a gente através da tua palavra. Amém. E graças a Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor pela palavra dele? Essa aqui. A Bíblia, meus irmãos. Muitas vezes nós dizemos que a Bíblia é o nosso livro de fé e prática. E ela é mesmo. Mas ela tem que ser algo um pouco mais do que isso. Ela tem que ser algo que a gente ame. Porque a gente aprende coisas maravilhosas para a nossa vida com ela. Se você marcou o teu lugar aí em Lucas 24, 13, eu quero te convidar a ler comigo. Diz assim: naquele mesmo dia, dois de quem? 2 discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer por essas coisas, para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fiquem conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?
levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. E o último versículo 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Você pode imitar o Senhor, porque eu não sei se você cumprimentou a pessoa que está do seu lado quando você chegou, mas eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado: paz seja com você. Paz seja com você, meu irmão, paz seja com você, minha irmã. A paz seja com vocês. E agora você pode se assentar. Alguns dias atrás eu vi uma capa da Bíblia que diz assim: essa é a história de Deus. Na capa da Bíblia. Ao invés de estar escrito Bíblia Sagrada, estava escrito: essa é a história de Deus. Eu não sei quantos já viram isso. É verdade, essa é a história de Deus. Mas essa aqui não é só a história de Deus. Essa é a história do Deus da sua história. Não é só a história de Deus. Ela fala sobre o Deus da sua história. E hoje, o que Deus me trouxe a pensar sobre o Deus da nossa história é que Ele é um Deus de graça, é que Ele é um Deus de amor. Se eu te disser que esse livro, que a Bíblia, fala de amor, você concorda comigo? Esse é um livro de amor. Se eu te disser que esse é um livro de esperança, você concorda comigo? Se eu te disser que a Bíblia é um livro que traz para nós uma expectativa da glória, você concorda comigo? A Bíblia tem todas essas nuances. Mas aquilo que Deus me trouxe no coração para falar é que a Bíblia também é um livro de recomeços. A Bíblia é um livro de recomeços. E por isso nós cantamos: ressuscita a terra que estava morta e o vale de ossos secos. É por isso que a gente cantou lá no começo, dizendo que Ele vai completar a boa obra dEle. Que Ele não vai deixar a obra dEle morrer. Amém? A Bíblia é um livro de recomeços. E eu queria destrinchar esse texto de Lucas, quando ele fala dos 2 discípulos de Emaús, porque, primeiro que o texto, ele chama de 2 discípulos de Emaús. Eu não sei se a sua Bíblia está assim, mas a minha está escrito o caminho de Emaús. E eu acho muito acertada esse título para essa passagem. Por que ele não fala que são os 2 discípulos de Emaús, e sim ele fala o caminho de Emaús? Porque ele não traz para esses homens uma ligação com Emaús. Porque Emaús era um lugar longe da onde Jesus queria que eles estivessem. Se você me perguntar qual seria o título que você daria, eu daria o título: os 2 que estavam indo para Emaús e voltaram a Jerusalém. A história desses 2 jovens, desses 2 discípulos, ela fala de recomeço. E eu queria destrinchar com vocês algumas coisas, por isso, se você está com a sua Bíblia aberta aí, a gente vai passar nesses versículos e vai aprender algumas coisas. O verso 13 nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Qual era aquele mesmo dia? Aquele mesmo dia era o dia da ressurreição de Jesus. Aquele mesmo dia era o dia que o Senhor ressuscitou. E que as mulheres estavam lá, reunidas com o povo, e elas disseram: nós fomos lá e o túmulo está vazio. E a pergunta que eu faço é: esses 2 discípulos estavam lá? Porque eles dizem isso, quando Jesus pergunta. As mulheres viram que o túmulo estava vazio. E Simão correu lá e também viu que não tinha ninguém no túmulo. A pergunta que eu faço, e talvez eu acho que você deve fazer, é: por que é que esses 2 rapazes saíram de lá? Por que é que eles fugiram de lá, uma vez que eles sabiam que Jesus ressuscitou? Se essa é uma palavra que fala de recomeço, tem 3 pontos nesse verso que eu quero dizer para você, que talvez tenha a ver com a tua vida, talvez tenha a ver com a minha vida. Primeiro, às vezes o teu milagre está muito perto, mas você não tem paciência. Às vezes o meu milagre está muito perto, mas eu não consigo esperar. Às vezes o meu milagre está aqui, e eu estou aqui. E aí não é fácil chegar lá no milagre, não é fácil chegar naquilo que Deus tem para mim,
mas eu vou arrastando. A gente vai com sofrimento, a gente vai sofrendo, vai tendo perseguição, vai tendo luta. A gente está chegando no nosso milagre, aí o que a gente faz? A gente volta para Emaús. Estava próximo. Eles passaram pela sexta-feira de dor, eles passaram pelo sábado da espera. No dia da ressurreição, com todas as profecias se mostrando verdadeiras, eles estão aqui, a um passo de estarem junto com os discípulos quando Jesus chega. O que acontece com eles? Eles recuam. E a palavra de Deus traz isso para nós no sentido de, como é que está o teu milagre? Está perto ou está longe? Talvez ele esteja muito perto, mas você volta para trás. Talvez ele esteja muito perto, mas eu abandono receber o meu milagre. Por quê? Porque eu acho que já cansei demais, porque eu acho que já deu, já foi. E Deus está dizendo para você nessa noite de domingo, não desista, caminhe mais um pouco. Você não sabe como é que está, a quantos 5 minutos espirituais está a tua bênção, está o teu milagre, está o teu livramento, está a ressurreição de sonho, de plano, de projeto. Você não sabe como é que está. Sabe o que você faz? Você desiste. Meu irmão, não desista. Sabe qual seria o tema dessa mensagem? O Deus dos desistentes. Quantos aqui já desistiram de alguma coisa? E sabe por que o tema dessa mensagem não é o Deus dos desistentes? E o tema dessa mensagem é tempo de recomeçar? Porque o Deus dos desistentes nos deixaria num nível que não é o que Deus quer para nós. O Deus dos desistentes nos colocaria com uma alcunha, com um apelido de gente que desiste, de gente que falha. Quantos aqui acordaram um dia e disseram, hoje eu vou conseguir fracassar? Hoje eu vou me esforçar, hoje vai ser, tenho certeza que eu fracasso. Hoje eu tenho certeza que eu vou desistir, hoje eu tenho certeza que não vai dar certo. Quantos aqui já fizeram isso? Ninguém faz isso. Por que a gente fracassa? Por causa das circunstâncias. Às vezes por causa de nós mesmos, a gente fracassa, as coisas não acontecem direito, e às vezes a gente desiste. Às vezes a gente abandona o sonho, às vezes a gente abandona o plano, às vezes a gente abandona o projeto. E o que acontece com a gente é que a gente não chega naquilo que Deus quer para a gente, que é o quê? Jerusalém, não Emaús. O que Jesus tinha dito para eles? Permaneçam em Jerusalém. O que eles fizeram? Voltaram para Emaús. Então, o primeiro ponto é, se o seu milagre está chegando, continua. Se você não sabe, continua. Porque você não sabe qual é a distância do teu milagre. Você não sabe qual é a distância da tua bênção, qual é a distância daquilo que Deus tem para você. E às vezes a gente desiste tão perto de alcançar. E a outra coisa é, você já andou tão longe, você já foi tão longe, por que desistir agora? Então essa palavra não é para desistentes, essa palavra é para quem quer recomeçar. Essa palavra não é para gente que desiste. Uma coisa que eu li eu achei tremenda. Você não gosta de recomeçar? Pare de desistir. Mas eu não sei se você desistiu de alguma coisa, eu já desisti de algumas coisas na minha vida. E talvez eu pague preços. Quantos aqui já desistiram de alguma coisa? Talvez você desistiu de um emprego, talvez você desistiu de uma amizade, talvez você desistiu de um relacionamento, talvez você desistiu dos seus estudos. Eu desisti dos meus estudos. Eu me lembro que aos 14 anos, se eu não me engano, eu comecei a trabalhar. E aí eu desisti de estudar. Eu falei, agora eu trabalho, não tem esse negócio de... Ainda era uma época que consegui um pouco mais de emprego com facilidade. E eu demorei alguns anos para voltar a estudar. E demorou para eu entender que isso impactou a minha carreira profissional. Mas como Deus é um Deus de recomeços, Ele não olhou para a minha desistência. Ele olhou para aquilo que Ele tinha como plano na minha vida. E o fato de eu querer recomeçar me fez voltar a estudar. Uma outra coisa importante quando você vai recomeçar, é difícil você recomeçar sozinho. Você precisa ter alguém perto de você para te ajudar a recomeçar. Quantos já fizeram academia? Gente, vocês riram, mas vocês não levantaram a mão. E quantos desistem da academia? E quantos querem voltar a fazer academia? Ó, eu também. Por que eu não volto? Porque é difícil achar alguém que me ajude a recomeçar. Não gente que me fale, vai lá, treina mesmo, precisa, é necessário para a sua saúde e tal. Tem gente que fala isso. Mas tem dia que eu sinto falta de falar assim, mas vamos comigo? Vamos junto, eu vou com você.
Os professores de educação física dizem que a permanência de quem treina com uma pessoa que está próxima é muito maior. Por quê? Porque você tem um apoio para recomeçar. Queria que você desse a mão para quem está do seu lado e dissesse assim: conta comigo para recomeçar. E eu conto com você para recomeçar. Porque às vezes, gente, a gente já foi longe demais, às vezes a gente já fugiu daquilo que Deus tem para nós. E eu quero te dizer que aqueles que são cristãos, aqueles que entendem quem é Jesus, você não tem mais como voltar atrás, colega. Desculpa. Não tem mais como voltar atrás. Você já se declarou, eu sou cristão. E as pessoas não podem olhar para você e dizer: é assim que é um cristão? É alguém que começa as coisas e para na metade? É alguém que começa as coisas e falha? É alguém que começa as coisas e desiste? É alguém que começa as coisas e não termina? Então, não é desse jeito que eu quero ser. Sabe o que nós fizemos quando a gente entendeu quem é Jesus? E eu sei que vocês entenderam, porque sair de casa nessa noite fria, para vir aqui, não só glorificar o Senhor, mas também ouvir uma palavra, como isso é importante. Porque todas as vezes em que a gente diz que nós somos cristãos, todas as vezes em que nós chegamos até essa casa e dizemos: Maranata, hora vem, Senhor Jesus, nós estamos pregando a nossa bandeira no mastro. Que é isso? A Marinha Real Britânica, na época das caravelas, enfim, sabe o que eles faziam? E eu queria que você tomasse isso como lição de vida, porque eu tenho procurado tomar isso como lição de vida. Um dos marinheiros subia lá no mastro mais alto do navio, e eles não hasteavam a bandeira da Inglaterra. Ele subia com a bandeira na boca e com um martelo, e ele pregava a bandeira da Marinha Real da Inglaterra no mastro. Por que isso? Porque isso ia impedi-los de desistir. Porque toda vez que aparecesse uma esquadra de outra, contra eles, de outra nação, eles poderiam baixar a bandeira da Inglaterra e subir a bandeira da paz, aquela branca. Mas eles disseram: não, nós não faremos isso. Não porque eles não eram homens de paz, mas porque eles sabiam quem eles eram e quem eles estavam defendendo. Eu estou defendendo a minha posição, por isso eu não desisto. Eu não vou levantar a bandeira branca, eu vou manter a minha bandeira lá. E para me impedir de mudar a bandeira, eu vou pregá-la lá em cima. Você tem pregado a sua bandeira? As pessoas sabem que tipo de cristão você é? As pessoas olham para você e te reconhecem como um homem de Deus, como uma mulher de Deus? Ou elas não sabem? É isso que isso está falando. Eles foram para um povoado, longe de Jerusalém, a 11 quilômetros lá para Emaús. Por quê? Porque eles ainda eram vacilantes na sua fé. Todo mundo ficou, eles foram embora. Talvez outros foram, mas é sobre eles que Jesus está falando. É sobre eles que Lucas lembra a história deles. E Lucas está falando para a gente isso. Por favor, mantenha a sua posição. Não tire o pé, não volte atrás, não recue em nome de Jesus. Quando as coisas dão errado, para onde você foge? Você corre para Jerusalém? Jerusalém representando aqui a igreja. Ou você corre para longe da igreja? Lembro de já ter dito isso uma vez. As estatísticas hoje dizem que há mais pessoas que se dizem cristãs, estão fora da igreja do que as que estão dentro da igreja. Se hoje 1/4 da população brasileira é considerada cristã, mais 1/4, pelo menos, se diz cristã, mas está longe da igreja. Por quê? Porque quando as coisas apertaram, ao invés dela ir para Jerusalém, ela foi para Emaús. Porque quando a coisa aperta, ao invés de correr para os braços do Pai, ela corre para outros braços, corre para outro lugar. E o que Deus está nos dizendo é: não, você tem que correr para Jerusalém. Permaneça em Jerusalém, permaneça na casa do Senhor. Se você está pensando em desistir, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não desista. Porque Jesus não desistiu de você. Porque Jesus não te largou, porque Jesus não te deixou. Seria no mínimo leviano abandoná-lo. Quando eu leio a palavra de Deus, e eu vejo tudo aquilo que Jesus fez por nós, fez por mim, eu falo: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas por causa da tua palavra eu sou salvo, e eu não quero te deixar. E eu quero pregar a minha bandeira no mastro também. E eu quero que as pessoas olhem para mim e digam: eu sei que ali vai um homem de Deus. E eu quero que isso seja também sobre a tua vida, amém? Vamos continuar? Verso 14.
Diz assim: no caminho, conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Por quê? Por que eles não podiam entender quem era Jesus? Porque eles ainda não estavam preparados. Se Jesus se mostrasse para eles, eles iam dizer: não, esse não é Jesus. Você deve ser algum charlatão. Porque o Jesus que eu espero é o Messias rei. É o Messias que vai livrar Israel. E você não está com cara de ser um Jesus que livra Israel. Você está com cara de ser um Jesus mais tranquilão, mais de boa. Por que Jesus não permitiu que eles entendessem quem ele era naquele momento? Porque esses homens aqui, apesar de discípulos, eles não eram tão firmados assim na palavra. A gente vai ver por quê. Quando Jesus chega e se apresenta, isso vale também para nós. Ele se apresenta para os dois de uma forma que eles não esperavam. E Jesus se apresenta para você de uma forma que às vezes você não espera. Lembro que há alguns dias atrás, eu e a Né estávamos entristecidos com algumas coisas, especificamente com uma coisa. E Deus usou uma serva de Deus, uma profeta, uma amiga, para ligar para a gente. E parecia que ela tinha ouvido toda a nossa conversa. Naquele dia, Jesus se apresentou para nós em forma de uma mulher serva de Deus, que ligou para Néia e falou: Néia, é isso, isso e aquilo. E não foi uma profecia, não foi aquele negócio, Deus manda te dizer. Ela falou: eu estou sentindo no meu coração. E Deus falou com a gente. E Deus mudou o nosso dia a nossa história naquele dia. Porque a gente estava entristecido. E quantas vezes a gente está entristecido, e Deus fala com você, mas você não consegue reconhecer que é Deus que está falando com você. Entenda, Deus vai falar com você. Em situações boas, Deus vai falar com você. Em situações ruins, Deus vai falar com você. Através de circunstâncias boas, Deus vai falar com você. E através de circunstâncias ruins, Deus vai falar com você. Se tem uma coisa que Ele não está, é calado. Se tem uma coisa que Deus não está, é quieto. Ele está se movendo e fazendo com que a igreja dele não pare, não desista. Ele não vai nos deixar sós. Ele prometeu isso. Eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vos enviarei quem? Um Consolador, que é o Espírito Santo. É o Emanuel. Quando o anjo diz, o nome do menino será Emanuel, antes de Jesus nascer, Emanuel que quer dizer Deus conosco. E Jesus, quando ele sobe aos céus, ele diz: eu vos enviarei um Consolador. E o Consolador está aqui. E por estar aqui, por ser o Deus conosco, o Espírito Santo é o Emanuel hoje. E é Ele quem fala com a gente, nas situações boas, nas situações ruins. Deus tem falado com você? Ou quando a situação é ruim, você acha que é do diabo? Nem sempre. Já pensou se Daniel achasse que na cova dos leões era a situação do diabo? Já pensou se na fornalha os 3 meninos achassem que era do diabo? Já pensou se no deserto Jesus achasse que isso era coisa do diabo? Mas a Bíblia diz que o Espírito levou Jesus ao deserto. As situações ruins, na grande maioria das vezes, são uma forma de Deus mudar você. Se Deus não muda as circunstâncias, Ele muda a sua perspectiva. Se Deus não muda a situação, Ele muda o seu jeito de ver. Por isso que esses meninos não viram. Vamos continuar, 17. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleópatas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesse dia? Que coisas? Que coisas são essas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E o versículo-chave: e nós esperávamos que era Ele quem ia trazer a redenção de Israel. A expectativa é a mãe da frustração. Quantos já ouviram essa frase? Quantas vezes você já alimentou uma expectativa muito grande de alguma coisa que não deu certo? E o mesmo nível de expectativa é o mesmo nível de frustração. Se você não tem muita expectativa e a coisa não dá certo, você não fica tão frustrado. Mas se você tem uma expectativa altíssima e a coisa não dá certo, você fica extremamente frustrado. Comigo é assim. Eu não sei se é assim com você. Sabe por que a gente fica frustrado? Porque a gente tinha uma expectativa muito grande.
A gente está na expectativa de viver algo. E se não acontece, sabe o que a gente faz? A gente corre para Emaús. Eles esperavam que Jesus fosse quem ia trazer a redenção para Israel. Como eles entenderam que Jesus não trouxe, porque Jesus morreu, o que eles fizeram? A nossa expectativa baixou. Então, nós estamos tristes e vamos voltar para Emaús. Emaús significa lugar de águas quentes, lugar de águas termais. E Jesus é aquele que é a fonte de água viva. Então, eles saem da presença daquele que é a fonte de água viva para correr para um outro lugar, que não é a vontade de Deus, porque as expectativas deles foram frustradas. Eu quero te dizer que se as suas expectativas foram frustradas, não, eu não vou te dizer que elas serão cumpridas. Mas eu vou te dizer que se as suas expectativas foram frustradas, é porque alguma coisa Deus queria fazer aí nesse meio. E talvez Ele está fazendo. Me lembro de estar procurando emprego um tempo atrás, quer dizer, bastante tempo atrás, graças a Deus, no dia 8 de setembro eu completei 15 anos de empresa. Mas eu me lembro que nessa época, antes de entrar nessa empresa que eu estou hoje, e é um emprego que eu amo trabalhar naquele lugar, antes de entrar nessa empresa, eu ficava procurando outras empresas, outros empregos. E às vezes não dava certo. E o que acontecia com a minha expectativa? Ela ia lá em cima e a frustração, ela também ia lá em cima, porque não dava certo. Sabe por quê? Porque eu ainda não tinha a visão do plano total. Sabe quem tinha? Deus. Talvez você não tenha a visão ampla daquilo que Deus está querendo fazer na tua vida. Talvez a tua visão está muito focada em alguma coisa. Está tão focada que a sua expectativa está ali. E se não der certo, meu irmão, minha irmã, você vai se frustrar. E Jesus não é alguém que quer frustrar você. Jesus é alguém que quer te dizer, eu sei, eu estou no controle de todas as coisas. Eu ainda estou assentado no único trono do universo. Eu ainda sei tudo sobre a tua vida. E eu sei o que é melhor para você. Gente, Jesus está no controle da nossa vida. Não adianta a gente achar que não. Não adianta a gente tomar o controle e dizer, não, deixa comigo, Jesus, eu cuido dessa parte. Jesus está falando, não, você não entendeu. Deixa que eu cuido da tua vida. Me entrega a integralidade da tua vida, que você vai ver o que eu vou fazer por você. Mas aí você pode me dizer, Sidney, mas eu tinha fé que aquele emprego ia dar certo. E aí a gente aprende a diferença entre fé e expectativa. O que é fé? É crer que Deus pode fazer. O que é expectativa? É crer que Deus vai fazer. Percebe a diferença? Vou te dar um exemplo. As irmãs que talvez querem que o seu marido mude. Vai ser difícil, vai ter que orar bastante. Mas assim, minha irmã, Deus pode mudar o seu marido? Pode. Isso é fé. Ele pode. Deus vai mudar o seu marido? Isso é expectativa. Não é porque Deus não pode. É porque a gente não pode colocar isso na conta de Deus. Porque mudar o caráter, mudar o jeito de alguém, Deus até pode, mas não necessariamente Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque talvez Ele queira mudar você e não seu marido. A recíproca é verdadeira. Não estou falando isso só para as esposas, estou falando isso para os maridos também. Às vezes, marido, Deus quer mudar você. E Ele está usando essa serva de Deus para mudar você. Toda vez que ela fala, eu não te falei, ela fala, gente, ela fala. As pesquisas indicam que 70% das vezes que você fala, eu não te falei, aumenta a raiva da pessoa que fez a orelhada. Se você falar, ó, cuidado agora, porque a pessoa que fez a orelhada, ela vai ficar com mais raiva ainda. Não adianta falar, eu te falei. Mas, está no DNA. É normal nosso. Quando a gente fala para não fazer e alguém faz e erra, a gente fala, eu não te falei? Eu falo isso para o meu filho também. E a gente fala isso para todo mundo. Então não é isso. Vamos continuar? E eles continuam, lá no 21. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E mesmo com todo mundo dizendo que a profecia se cumpriu, o que eles fazem? Volta para Emaús, gente. Se todo mundo está dizendo, é uma bênção estar no culto, é uma bênção servir a Deus, aí o que a gente faz?
a gente fala, será que é mesmo? Eu vou voltar para Emaús. É uma bênção fazer aquilo que a igreja oferece. Quem precisa aprender a lidar com finanças, faz o curso Crown, melhora a parte da finanças, aprende é bênção. Todo mundo está falando, vai fazer o Crown que vai melhorar as suas finanças. O que ela faz? Não vou fazer, eu sei lidar com o meu dinheiro, não sabe. É uma bênção vir aos cultos, é bênção. Mas a pessoa fala, não, eu consigo andar com Jesus sem andar com a igreja. Eu não sei se você já falou isso. Eu não sei se você já ouviu isso. Eu não sei se quem nos assiste pela internet já viu isso. Mas não dá para andar com o noivo virando as costas para a noiva. Não dá para andar com Jesus abandonando a noiva dele. Por isso, quando eu disse que esses 25% de gente que de alguma forma se declara cristã, mas diz assim, eu não quero saber de igreja, elas estão dizendo assim, eu quero o noivo, mas eu não quero a noiva dele. Eu quero estar na festa do noivo, mas eu não quero saber da noiva, a noiva não me interessa. E Jesus está dizendo assim, não, você não entendeu, casamento é composto de noivo e de noiva. Casamento não é só o noivo. Então você tem que entender que não dá para andar com Jesus sem andar na igreja, com a igreja, vivendo aquilo que a igreja tem dado para você. Não dá. Porque sabe aonde Jesus se manifesta? Na grande maioria das vezes, é através da igreja. Quando eu digo igreja, não esse templo. Quando eu digo igreja, é essa serva de Deus que nos ligou um dia para ser canal de Deus, para nos fazer avançar mais um pouco. Em direção aonde? A Jerusalém, não a Emaús. Porque, sinceramente, o nosso coração estava querendo ir para Emaús. E Deus, que conhece todas as coisas, disse assim, peraí, dá mais um passinho para Jerusalém. Dá mais um passinho, vai chegando. Porque a gente vai entendendo que depois o que acontece com eles é que eles voltam para Jerusalém. Eu preciso confiar no que Jesus disse. Ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria. O que aconteceu? Ressuscitou. Ele disse que vai voltar. A gente tem que esperar por ele, amém? Deus é bom. Aleluia. Aí sim eu preciso crer. Aí sim eu preciso crer. Aí não é expectativa, aí é crer. Eu creio no que ele diz, porque a palavra de Deus é fiel. Verso 25, para a gente ir rápido aqui e não se perder. Ele disse, Jesus, como vocês custam a entender e como demoram a crer que tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Por isso que ler a Bíblia é bom. Sabe por que os fazendeiros plantam? Eles dividem o terreno deles em 7, e eles plantam em 6 e deixam um descansando, e na próxima safra eles plantam naquele e deixam outro descansando? Porque muito engenheiro agrônomo diz que isso é a ideia deles, e a Bíblia já tinha essa ideia há 4.000 anos atrás. A Bíblia nos ensina coisas tremendas. Seguindo, começando por Moisés e os profetas, explicou-lhe o que contava a respeito dele em todas as Escrituras. Se a gente não conhece a Bíblia, meus irmãos, não dá certo. O que a Bíblia diz? Que o meu povo perece por falta de unção. Por falta de unção? Por falta de sabedoria? Por falta de dinheiro? Por falta de saúde? Por falta de conhecimento. E conhecimento se adquire como? Buscando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Eu não sei como é que você está com relação a isso, mas, por favor, meu irmão, coloque um propósito de buscar a Deus na sua palavra. Ele vai falar com você. Às vezes a gente corre atrás de um monte de profeta, e Deus está querendo falar que a verdadeira profecia está aqui. 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Ele ia mais adiante. Sabe o que eu acho que Jesus estava testando aqui desses dois? Ele estava testando primeiro uma coisa que no Oriente é muito comum, a hospitalidade deles. E funcionou. Jesus falou assim, eu vou passar. Eles falam, não, fica com a gente. E olha que tremendo o verso 29, mas eles insistiram muito com ele. Não, foi muito. Para que ele ficasse. E a gente tem que insistir muito com Jesus. Jesus, fica aqui. A gente não canta, essa casa é a sua casa. Se essa casa é de Jesus, não é legal que Jesus esteja fora da casa. Se essa casa é de Jesus, que ele esteja aqui. Jesus, eu insisto muito para que o Senhor fica comigo. E aqui eles começam a mudar de atitude, por isso que a palavra é tempo de recomeçar. Aqui eles fazem duas coisas importantes. Uma, eles convidam Jesus, fica com a gente, e Jesus fica.
Segunda coisa, eles dão a Jesus o lugar central na mesa. Porque se a gente seguir os versículos, diz que o verso 30, diz que quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Eles deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião, porque aquela casa era dele. Aquela casa não era daqueles dois jovens, daqueles dois homens. Aquela casa era de Jesus. Então eles disseram, já que essa casa é tua, nós queremos deixá-la para você, Jesus. Então toma o lugar principal. Quem vai fazer a ceia é você, Jesus. Quem vai tomar conta é você, Jesus. Como é que está a tua vida? Ele tem tomado conta da tua casa? Na tua casa quem é o principal? Na tua casa quem é que manda? É Jesus ou é você? É Jesus ou é seu filho? Ou a vontade de estar com Deus, de estar congregando com a noiva de Cristo, muitas vezes é sobrepujada, porque você quer fazer outra coisa, porque Jesus não é tão importante assim, ou porque o teu filho quer fazer alguma coisa mais do que estar com a noiva de Cristo. E Jesus está te dizendo assim, se essa casa que é você, é minha, por favor, me dê o lugar principal. Por favor, me faça entrar nessa casa, porque ali eu parto o pão, porque ali eu celebro a ceia com você. E cada dia na presença de Jesus é um dia memorial, de que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. De que Ele subiu, mas um dia Ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Amém? E finalizando, verso 31, então os olhos deles foram abertos, aí eles o reconheceram. Só aí eles o reconheceram. E Jesus desapareceu da presença deles. Jesus desapareceu da vista deles. Estava ouvindo um homem dizer, um pastor dizer outro dia, e eu achei tremenda a resposta dele, teológica. Para onde Jesus foi? Você já imaginou para onde Jesus foi? Fala que Jesus desapareceu. Puf, sumiu. E esse pastor estava dizendo que ele estava na Costa Rica, explicando essa passagem. Para dois pescadores, homens simples. E um deles falou, não sei. Aí o outro falou, eu sei. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com Jesus, então? Aí o outro pescador, simples, na sua simplicidade, disse assim, entrou neles. Não vejo resposta mais teologicamente correta. Porque a partir desse momento, o Espírito Santo começa a atuar nesses jovens. E eles estavam indo para Emaús. Eles pararam em Emaús, ceiaram em Emaús. O que acontece com eles imediatamente depois, quando Jesus sai da presença deles, fisicamente, eles voltam para Jerusalém. O que Jesus está dizendo para você é que Emaús não é o teu lugar é em Jerusalém. Emaús não é o lugar de permanecer, é no máximo o lugar de fazer pousada. Mas sabe o que eles fazem? Eles não fazem nem pousada, porque a Bíblia diz que imediatamente eles voltam para Jerusalém, mais 11 quilômetros de caminhada. Nesse meio tempo, Jesus está lá falando com Pedro, restaurando Pedro. Pedro foi pescar. Ele já tinha abandonado a fé também. Jesus faz o quê? Vai lá buscar. Pedro era mais um desistente. Jesus fala, Pedro, eu tenho algo com você. E Jesus fala para você, nessa noite, eu tenho algo com você. Jesus é o Deus que busca Pedro. Jesus é o Deus que busca João Marcos, quando Paulo tinha mandado ele embora. Passa um tempo, Jesus faz João Marcos ser restaurado ao ministério com Paulo. Jesus é aquele que busca Moisés. E Moisés fala, eu sou gago, eu não sirvo para esse negócio. E Deus fala assim, não, é com você que eu quero. Não desiste. É o Deus que busca Abraão. É o Deus que busca Elias. Quando Elias estava triste lá, depressivo, Deus fala, Elias, não é tempo de depressão, levanta aí. Tem comida, tem água, perna. Bora, anda, não para. Ele é o mesmo Deus que restaurou Davi. Ele é o mesmo Deus que restaurou homens e mulheres de Deus durante toda a Bíblia. É por isso que eu amo a Bíblia, gente. Porque Ele é o Deus que pode restaurar a tua vida também. Você não é diferente de Moisés. Talvez você esteja indo para Emaús. Você não é diferente desses dois jovens, desses dois discípulos. Talvez o teu caminho esteja indo para Emaús. O que Deus está dizendo para você, volte para Jerusalém. Amém?